Boa noite, Multi! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Multi Talks, um ambiente de conversas autênticas a respeito do que Jesus fez por nós, está fazendo em nós e quer fazer também através de nós. E através dessas conversas, termos respostas autênticas para perguntas reais. E tá cada vez mais desafiador. Tá cada vez mais desafiador. De pergunta. Chegaram boas perguntas hoje também. Muito massa. E na mesa hoje temos novamente nossos pastores. Boa noite, pastor João. Boa noite, pastor Tiago. Boa noite. E eu queria uma salva de palmas para o nosso convidado especial de hoje, Ricardo Barbosa. Uhul! O Ricardo é membro aqui da Multi também e é líder da área de som. E boa noite, Ricardo. Muito obrigado. Bora pro tema? Bora. Qual é o tema hoje, pastor? Conta pra gente. O tema hoje é como gerenciar bem a vida, a nossa vida. Gestão de tempo, recursos, talentos, dons. Tema propício, principalmente pensando em toda a jornada que a gente está desenvolvendo nos grupos pequenos. E principalmente pegando o gancho da última mensagem, Atos capítulo 6, que o João pregou. Eu queria ler o texto aqui, Atos capítulo 6, quem tiver Bíblia, quiser abrir e acompanhar com a gente. Atos 6, 2 a 4. A gente viu que esse foi um momento em que o crescimento trouxe desafios, problemas não só logísticos, mas relacionais. E esse texto vai descrever um pouco daquilo que foi estabelecido como solução. Versículo 2. Por isso, os 12 discípulos, os 12 apóstolos, convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, líderes da igreja, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço que foi identificado. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. João, como você pregou, pinta o contexto aqui para dar o tom da conversa e a gente começar a responder perguntas. Boa. Como o Tiago estava falando, esse texto ele narra ali uma dificuldade que a igreja estava enfrentando, mais um obstáculo que tem a ver com a diversidade. Ou seja, aqueles 12 iniciais que compuseram o time de Jesus, eles se expandiram, chegaram a 120 no começo de Atos, depois a 3.000, 5.000. E esse grupo se multiplicando, ele se multiplicou também não em número, mas em diversidade, em diferenças. Então ali no começo a gente tem judeus de fala grega e judeus de fala hebraica, que tinham aspectos culturais e linguísticos que os levavam a se separar, tendo divergências práticas de, quem que vai ganhar a cesta básica, né? Quem que vai ter o alimento? As viúvas eram pessoas daquela época muito vulneráveis, né? Que muitas vezes estavam precisando da ajuda da própria família, ou então se a família de alguma forma negligenciava, a igreja entrava com esse auxílio. E aí, diante disso, de uma nova realidade, uma nova dimensão, os apóstolos tiveram que, primeiro, estabelecer prioridades. Então, olha, existe uma demanda, existe uma nova realidade, mas isso não significa que a gente vai ter que se desdobrar sozinho. Então, vamos eleger pessoas que tenham caráter, pessoas que tenham compromisso, pessoas que tenham capacidade, conexão com essas viúvas gregas, para que elas possam ser servidas e supridas. E aí, nisso, abre caminho para que novas responsabilidades sejam delegadas. Então, é um texto que mostra para a gente esse gerenciamento, não só de pessoas, mas como do próprio aspecto prático da vida. Porque, com certeza, os 12 não conseguiriam chegar a essa conclusão se eles chegassem atrasados nos seus compromissos, se eles não gerenciassem bem as suas próprias responsabilidades com a palavra, se eles não tivessem o mínimo da organização, da gestão, do bom controle, seja emocional, seja do tempo, seja das diversas demandas. Eu acho que uma palavra para gerar um senso de identificação com todo mundo é insuficiência.
O crescimento apresentou para os 12 apóstolos um diagnóstico. Eles eram insuficientes e eles não tinham toda a capacidade para gerir bem aquela circunstância e sozinhos eles não dariam conta. Então é um diagnóstico que se assemelha muito com as nossas experiências de vida, de segunda a segunda. Gestão é importante porque nós somos insuficientes. Recursos limitados, tempo limitado, dons limitados. E aí, esse é o pano de fundo da nossa conversa hoje. Para começar as perguntas, temos uma pergunta para os três já. O que a Bíblia diz sobre gestão de tempo? Existem princípios que podemos aplicar no dia a dia? Quem começa? Vai lá, Ricardo. Vamos lá, então. A Bíblia é interessante, né? Porque ela não é um livro de faça isso, faça aquilo, deixe de fazer aquilo outro, principalmente em coisas como organização prática das nossas vidas. Mas ela traz muitos princípios que certamente fazem sentido. Quando a gente fala em tempo, de repente, o primeiro versículo que vem à nossa cabeça é Eclesiastes, que fala, tudo tem seu tempo, tem seu lugar, existe espaço para todas as coisas. Mas esse é um versículo, é um texto que talvez faça a gente mover numa direção de dá para fazer tudo, porque tem tempo para tudo, então dá para fazer tudo. Mas os princípios bíblicos a respeito da gestão do tempo, da gestão das nossas vidas, eu acho que eles vão numa direção um pouquinho diferente. E um texto que eu lembrei, quando eu li essa pergunta, algumas horas atrás, é da turma mais antiga, da revista atualizada. Tem um versículo que a gente decorava, Efésios é minha carta preferida, então é de lá que vem, que fala, redimindo o tempo, que deixa eu mudar aqui para Efésios, na versão que a gente usa, tem uma tradução bastante interessante, que ele fala, tá aqui, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. E como é que essas coisas se ligam? Essas coisas se ligam porque a palavra tempo, que é traduzida aqui por oportunidade, e lá por tempo, é a palavra kairos, que tem a ver com isso, tem a ver com o tempo não no sentido cronológico da coisa, mas no sentido daquilo que nós temos e naquilo que nós podemos usar, naquilo da praticidade do tempo. Então, se a gente pegar esse versículo, para mim ele é chave nesse processo. Ele diz, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Então, no meio dessas coisas todas, o que me faz pensar com relação a princípios de Deus na gestão de tempo, é que, primeiro, a gente precisa usar o nosso tempo com sabedoria. Segundo, a gente precisa usar o nosso tempo de tal forma que ele se transforme numa oportunidade, não simplesmente numa lista de tarefas. E eu gosto muito da palavra remir, da palavra redimir, porque tem a ver com libertar. Se a gente tem uma vida onde a gente está preso pela nossa agenda, pela nossa lista de tarefas, a gente não tem a liberdade para, de repente, aproveitar as oportunidades. Então, acho que no fim das contas tem a ver com priorizar, sermos sábios nessa priorização e fazemos isso de tal forma que a nossa agenda nos dê liberdade, não prisão. Interessante. Eu estava lembrando aqui de um outro paralelo que a gente pode estabelecer dentro daquilo que a Escritura diz, que está no próprio ato criacional de Deus. Ou seja, quando Deus cria o mundo, a Bíblia aponta para a gente fases, etapas, dias em que cada coisa aconteceu. O que demonstra para a gente um certo tipo de organização, né? Se você for parar para pensar, Gênesis 1 relata um mundo que ele estava em formação, ou seja, havia um caos, havia um abismo, havia separação, e aí Deus ali, de uma forma poética, Moisés coloca isso, ele começa a organizar o caos, ele começa a pôr ordem nas coisas, e para isso, primeiro ele cria o cenário, para depois preenchê-lo. Então, se você for ler com bastante cuidado a narrativa de Gênesis, você vai perceber que primeiro Deus, ele, por exemplo, cria céus e mares para depois colocar aves e peixes, né? Ele primeiro cria a terra, a porção seca, para depois colocar os animais terrestres que se rastejam pelo chão, e inclusive o ser humano. Ou seja, existe um tempo de preparação
para depois um tempo de execução, um tempo de prática. E aí, nessa gestão de tempo, um princípio que a gente nunca pode se esquecer, e que está em Gênesis, no capítulo 2, é que depois de tudo isso, e Deus olhou para tudo e viu, nossa, está muito bom, está fantástico. Ele descansou. Ou seja, a Bíblia sempre aponta que existe tempo para descanso, e que descanso é prioridade. Não é descanso quando dá, né? Não, eu preciso descansar para que assim o meu tempo se torne proveitoso, para que eu consiga aproveitar as oportunidades, como o Ricardo estava falando. Falar um pouquinho sobre descanso, se você me permitir entrar aí nessa tua fala. Às vezes a gente entende descanso como fazer nada. Descanso não é necessariamente fazer nada. Descanso tem a ver com entender o que te cansou e dar um espaço para outras coisas. Então, por exemplo, o meu trabalho é extremamente intelectual. Ele é muito e-mail, muita discussão, muito raciocínio, muita conversa. Mas eu passo a maior parte do meu dia sentado numa cadeira. Quando eu quero descansar, a pior coisa que eu posso fazer é ficar sentado numa cadeira, pensando em coisas que eu já tinha pensado o dia inteiro. Então, para mim, descansar é, por exemplo, caminhar em volta da lagoa junto com a Jo, conversando sobre outras coisas. Amo, por exemplo, tirar fotografia. Por quê? Porque na hora que você está fazendo o enquadre da fotografia, você não pensa em mais nada senão naquilo. Então, a gente precisa lembrar que o descanso não é simplesmente ócio. Descanso é entender o que está te desgastando e permitir que o seu organismo se recupere daquilo que foi gasto. Por outro lado, de repente tem gente que trabalha carregando peso. Esse cara vai precisar de cadeira. E a gente precisa ser sábio para entender o que me desgasta e o que me cansa, para que eu saiba compensar essas perdas com aquilo que nos faz estarmos preparados para o próximo ciclo. De uma forma intencional, planejada e pensada. Agora vem a ironia, porque a gente não sabia o que cada um ia responder dentro dessa pergunta. João trouxe Gênesis, o lance do caos, da confusão, o Espírito de Deus trazendo ordem. Ricardo citou Efésios capítulo 5, 15, 16, você entrou no 16? 16, 17. E o título da perícope ali de Efésios capítulo 5 é Vivendo pelo Espírito. Em Gênesis, quando aparece a expressão a terra era sem forma e vazia, a melhor tradução é caos e selvagem. A terra era selvagem, era uma grande confusão, não havia espaço para a vida florescer. Em Efésios, a gente vê a descrição do que é viver cheio do Espírito, está trazendo ordem. E aí, olha que aplicação maluca. Viver cheio do Espírito pode ser mensurado pela ordem na nossa agenda e nos nossos comprometimentos estabelecidos de maneira harmônica. Quem está cheio do Espírito tem domínio próprio e consegue estabelecer prioridades e enxergar a vida pelo prisma do Espírito. E é interessante porque no versículo 16, se não me falha a memória, ele diz assim: redimindo o tempo, porque os dias são maus. E a expressão ali, os dias são maus, tem uma série de conotações abrangentes. Uma delas tem relação com o cansaço. Por causa de Gênesis, o pecado entrou, então aquilo que a gente faria com muita tranquilidade e naturalidade se tornou mais difícil. Então a gente precisa ter domínio próprio porque existe resistência na nossa vida, na nossa agenda. Faz sentido? Além disso, a gente tem essa expressão, os dias são maus, porque o pecado entrou e nós perdemos nossa resiliência. Nosso corpo ficou limitado, doenças entraram no cenário. Nós nos tornamos insuficientes. E aí a gente vê essa dinâmica em harmonia. Gênesis, o Espírito de Deus trazendo ordem, e no Novo Testamento o conselho, vivam pelo Espírito. O que significa isso? Aproveitar bem o tempo, remindo o tempo, e redenção para além de liberdade tem a ideia de estabelecer um novo uso, recuperar um uso adequado para aquilo que estava danificado e bagunçado. O Espírito de Deus redimiu todas as coisas na criação. Nesse aspecto daquilo que era selvagem. E cheios do Espírito, nós somos chamados para redimir a nossa agenda e a maneira como a gente lida com o nosso tempo. E só para tornar a coisa bastante prática, eu fico imaginando quem fez essa pergunta. Então, tudo bem, mas isso não resolve meu problema segunda-feira.
É fundamental que a gente tenha duas coisas na mente. A primeira delas, a gente precisa prioridades. Priorizar é a gente fazer aquilo que é importante em detrimento daquilo que é gostoso, daquilo que é legal. Então, priorizar o nosso tempo. Prioridade implica em dizer não, implica em saber do que eu abro mão para fazer o sim. E dentro da prioridade, estava lembrando aqui do Salmo 1, só para fechar o assunto, eu acho sensacional o Salmo 1, que diz: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, não se junta nas rodas dos zombadores. O que isso tem a ver? Não perca tempo com bobagem. Para você ter um tempo organizado, sábio, priorizado, ordenado, debaixo de sabedoria, não perde tempo com bobagem. Cuida daquelas coisas que realmente fazem mal, tira essas da sua agenda e aí começa a organizar o que você tem. Jonathan Edwards diz que o tempo ele é curto e ele é irreparável quando desperdiçado. Então essa é a ideia de, cara, a gente tem que ter consciência de valor com a moeda que nos foi confiada, tempo. Pergunta para o Tiago e para o João. De que forma posso escolher minhas prioridades levando em conta a vontade de Deus? Existe uma ordem certa de prioridades? Interessante. A gente tem, talvez, várias propostas de reflexão sobre como organizar a vida, o tempo. E eu pedi para uma galera separar um quadro para mim, que eu queria mostrar 2 modelos para vocês. Pode ser? Eu vou precisar de ajuda, alguém vai segurar o quadro. Deixa eu pegar o quadro aqui. E aí, João, tudo bem? Joia. Boa. Lá vem o tibio e o perônio. Cadê o óleo? Cadê o óleo? A unção. Boa. Quando a gente pensa... Lê a pergunta de novo. De que forma posso escolher minhas prioridades levando em conta a vontade de Deus? Existe uma ordem certa de prioridades? Uma expressão-chave aí na pergunta é ordem. Então, qual que é a mentalidade mais, assim, usual, mais comum? Quando a gente pensa em organizar a vida por ordem, a gente pensa num modelo, talvez, hierárquico. Talvez aquilo que é mais importante, e aí a gente vai descendo para aquilo que tem menos prioridade. Então, talvez a pessoa que perguntou, como que eu posso organizar as minhas prioridades, a minha vida, de uma maneira que agrade a Deus? Talvez ela possa imaginar o seguinte cenário: minha letra é maravilhosa, relacionamento com Deus, que legal. Aí, talvez, sendo bem espiritual, igreja, sei lá, pode estar aqui no lugar família ou vice-versa. A pessoa está fazendo a lista, certo? E aí vai, trabalho, amigos, lazer, parará. Esse é um modelo hierárquico. O que a Bíblia apresenta não é um passo a passo de como identificar prioridades por esse tipo de ordem. O Ricardo citou Efésios capítulo 1, tem uma expressão muito bonita que fala sobre a plenitude do tempo, o momento ideal que a gente vive. E lá tem uma expressão que é mais ou menos assim: na plenitude do tempo, Deus faz com que todas as coisas possam convergir em Jesus. Então, o modelo ideal não é simplesmente uma lista com graus de importância, mas é um modelo mais holístico. É tipo assim, olhar para a sua vida e mensurar talvez trabalho, família, escola, etc, blá 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 e tudo mais que envolve a nossa experiência. E ao invés de pensar como eu posso elencar minhas prioridades e talvez cair numa tentação de compartimentalizar a vida,
a gente pensa primeiro em Jesus, Jesus no centro de todas as coisas. Então, a maneira como eu lido com a minha família precisa estar convergindo, precisa estar apontando para Jesus. Então, o meu trabalho não é um compartimento. Eu preciso fazer com que o meu trabalho esteja apontando para Jesus, em harmonia com a vontade de Deus, e assim por diante. Quando a gente começa a entender como organizar a vida com Jesus no centro e não simplesmente no topo, as coisas começam a encontrar harmonia. Mas se eu penso nesse modelo hierárquico, talvez, eu vou colocar aqui igreja no topo, para algumas pessoas que talvez estejam vivendo a religiosidade, e aí ela vai bater um monte de cheque aqui. Fui no domingo, eu servi na igreja, então Deus está em primeiro lugar, e aí ela vai encaixando e vivendo as outras experiências da vida dela de forma compartimentalizada. Mas quando a gente vive pensando como todas as coisas na minha vida podem estar apontando para Jesus e agradando a Deus, a gente pensa mais em círculo, não em linha, não no modelo hierárquico. Então, tá aí uma dica para quem quer organizar a vida: Jesus no centro, não simplesmente em primeiro, mas no centro. Top. Muito Boa. bom. Acho que merece umas palmas, né? Foi top. Boa. Uma vez no seminário, um dos professores na matéria de formação espiritual, e por incrível que pareça, seminaristas às vezes têm que aprender como viver uma vida espiritual, né? Nem todos sabem, né? Como que você chega no seminário, às vezes, como é que ora, como é que lê a Bíblia, essas paradas assim. Ele trouxe uma ilustração parecida com a do Tiago, só que ele usou a ideia da mesa, onde numa mesa você tem aqui o tampo, né, a parte de cima, e você tem o que sustenta e dá sustentabilidade para a mesa, né? E aí ele usou essa ideia de que também as prioridades não vêm numa lista da maior para menor, mas vem de um equilíbrio que precisa ser gerado, uma vez que aqui no tampo da mesa você tem Cristo. Então as outras coisas, elas estão para ajudar a sustentar. E aí você tem a família, igreja, trabalho, tudo isso precisa da sustentabilidade, né? Porque se a gente for por ordem de prioridades, tem hora que você vai ter que cortar um, vai ficar sem o outro, né? O cobertor fica curto geralmente. Então a gente precisa trabalhar nessa visão mais holística da vida, né? E aí me veio à mente o texto de Mateus 6,33, Jesus falando, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. E aí, lógico que dentro do contexto, demais coisas não é o PlayStation 5, o iPhone 15. Demais coisas são aquilo que é necessário. Ou seja, vestimenta, alimento. O que é necessário, Deus ele traz, uma vez que a gente busca em primeiro lugar Ele. E essa história de compartimentalização, ela pode trazer também um sentimento de frustração. Porque quando a gente chega no fim do dia e fala, gente, eu passei 9 horas do meu dia no trabalho. O que eu fiz nisso? Eu devia ter buscado a Jesus em primeiro lugar. Como é que eu fiz? Eu fiquei 8 horas, 9 horas, 10 horas no trabalho. O fundamental é, você buscou a Deus enquanto trabalhava. Não é um ou outro, é um e o outro. E é interessante porque se a gente vive pensando nesse processo de prioridade hierárquico, a gente, junto com a frustração, vai se mover simplesmente para apagar incêndio. A gente resolve uma coisa, a gente sente insuficiente em uma outra área e vai correr para resolver lá. E aí, nossa, não, agora eu preciso dar um tempo na igreja porque eu preciso cuidar da família. E a gente deixa de desfrutar tudo que está à disposição da nossa relação com Deus. Muito bom, não é um ou outro, é um e outro. Boa. Até aproveitando aqui na nossa mesa, a gente tem um livro, Ao jabá. fazer um merchan aqui, merchandise. Esse livro aqui do Tim Challies, Discernimento Espiritual, habilidade de pensar biblicamente sobre a vida. Ele vai um pouco na linha do que o Ricardo já explorou de Efésios 5. E, além disso, ele dá muitos conselhos práticos de como organizar, né, a vida, a rotina, principalmente essa questão prática que a gente está falando de tempo, né, e de prioridades. Então, é um excelente livro. Está lá no nosso merch, se você quiser depois adquirir, junto a outros que eu vou falando aqui, tá bom? É só procurar a Aline lá e você pode adquirir o seu exemplar. Lista de livros abastecida, né? Tem muita coisa legal lá. Verdade, boa. Pergunta para o Tiago. Pergunta de ouro essa aqui, hein?
Quais práticas espirituais ajudam você a manter o equilíbrio entre a vida espiritual, pessoal e profissional? Pega o quadro de novo, brincadeira. Tem coisas que são óbvias, mas acho que vale a pena citar o óbvio, porque às vezes a gente peca no óbvio. Então, leitura bíblica, oração, talvez numa camada mais profunda, jejum, louvor e adoração. Agora, para além do óbvio, o que eu talvez daria uma ênfase significativa dentro da minha experiência, que tem me ajudado a edificar minha vida, minha casa, minha família, seria comunhão. Comunhão no aspecto da vida na igreja. Eu cresci como filho de pastor, então assim, sempre batendo cartão na igreja, era a criança que chorava também. É um privilégio o barulho de criança na igreja. E na real, por muito tempo eu enxergava a igreja como talvez um lugar que limitava a minha agenda, a minha vida, porque eu estava sempre lá. E com o tempo eu fui descobrindo que na verdade aquilo potencializava a minha vida. Me tirava das minhas zonas de conforto, me ajudava a enxergar as pessoas, em alguns momentos, numa perspectiva mais graciosa. Como filho de pastor, cara, já presenciei muita treta na igreja, já fui causa e motivo de muita treta na igreja, e é incrível o poder de ser igreja e estar na igreja. Isso redime a nossa vida. Ter que caminhar lado a lado com quem é diferente, isso é um processo de santificação. Ter que ouvir opiniões diferentes, talvez contraditórias aos meus desejos e necessidades. E eu olho para esse aspecto óbvio daquilo que Deus idealizou dentro da experiência da igreja, como algo que às vezes é visto com um olhar não tão prático. E acho que eu enfatizaria muito esse aspecto da comunidade, ser igreja, estar na igreja, no aspecto saudável, né? Não bater no cartão, mas, cara, enxergar demandas, servir, descobrir os dons, se responsabilizar. Não tem nada que amadurece alguém mais rápido do que responsabilidade. Se responsabilizar por outras pessoas, se responsabilizar por tarefas que outras pessoas talvez menosprezem, fazer aquilo que está nos bastidores. Eu comecei a servir na igreja enrolando cabo no palco, eu não tocava. E isso trouxe para mim uma experiência muito legal. Deus usou a igreja para me formar e continua usando. E eu acho que para encontrar não só equilíbrio, mas maturidade, a comunhão é um aspecto central, relacionamentos providenciais, né? A gente está vendo muito isso no treinamento da North Point, que a gente está fazendo, e eu acho que essa é uma dica assim, bem massa, para além daquelas que são bem básicas mesmo, né? É porque se a gente não tem essa visão que o Tiago está discorrendo, a igreja se torna o grande concorrente da vida prática. Porque para um filho de pastor, por exemplo, como eu sou também, a igreja muitas vezes é quem tira o meu pai de mim. Se eu não tenho essa visão de que, olha, não é o trabalho dele, mas é o nosso tempo em família também, o nosso tempo de ministério. Comunidade. Então, muitas vezes a gente acaba se frustrando, né, nesse equilíbrio, porque a gente quer achar uma equação perfeita onde tudo se encaixa e, na verdade, a gente precisa aprender a criar estratégias de ver a graça de Deus até nas coisas que estão, por vezes, inadequadas, né? Até nas coisas que, às vezes, a gente acha que é injusto, né? Deus trabalha dessa forma, ou seja, a graça dele é multiforme. E, por vezes, na vida em comunidade, mesmo nas pressões, nas dificuldades, na família, se a gente aprender a olhar dessa forma, a gente vai conseguir viver uma vida de graça e não de performance. E não de mero legalismo, de, olha, eu estou aqui conseguindo atingir um nível, mas que ninguém consegue. Mas eu achei a fórmula do sucesso. Hoje se vende muito isso, né? Mas a vida real e prática, ela é marcada pelo pecado, sim, pelas nossas insuficiências, pela nossa carência. Então, se a gente não tiver essa visão da graça de Deus acima de tudo,
realmente a gente se frustra e isso se torna um peso, ao invés de ser um privilégio, como deveria ser. E quanto mais isolado a gente se coloca em relação à igreja, eu acredito que a gente vira uma bomba relógio. O tempo não resolve. As relações resolvem. A comunicação resolve. Eu acho que pensar nesse aspecto da comunhão, para além de estarmos juntos, que legal, mas Deus nos criou para sermos um e para nos responsabilizarmos uns pelos outros. O Ronald, pela primeira vez, liderou o GP. Vamos aplaudir o Ronald? Uou! Foi muito massa. E olha que legal. A caminhada, a jornada de maturação, de equilíbrio que talvez o Ronald está desfrutando, tem relação direta com a responsabilidade que ele tem abraçado por pessoas. Dificilmente você coloca alguém para liderar um GP que não está orando, não está lendo a Bíblia, não está dando sinais de bom testemunho. Uma coisa puxa a outra, é uma dinâmica santa. Você ia falar alguma coisa? Não, eu só fazer um comentário rápido. A pergunta fala sobre equilíbrio, igreja, vida pessoal e vida profissional. É importante só a gente lembrar que nós somos seres integrais. Então, quando a gente fala em essa divisão, ela vem muito da época da Revolução Industrial, de eu trabalho, deu às 5 horas, tocou o apito, largo a caneta, não trabalho mais, agora eu vou viver. Então, ou eu vivo ou eu trabalho, e no fim de semana eu trabalho na igreja. Essa partição já não faz mais parte da nossa vida. Nossa vida está totalmente integrada. Então, eu creio que uma das chaves é procurar integrar as práticas espirituais em todas as partes da nossa vida, sem essa compartimentaçãozinha, porque senão a gente está tirando Jesus do centro e colocando ele como mais uma das tarefas. Pergunta para o João. Como eu posso fazer do momento devocional um tempo mais significativo e não apenas uma rotina diária? Ricardo acabou de responder. É isso, Integra é integrar. tudo. Exato. Porque se a gente olhar para o devocional como mais uma das 1001 tarefas que a gente tem a realizar, se torna um peso, um fardo, né? E Jesus disse, venham a mim, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o devocional, quando é fardo, é religiosidade, é performance, é tabela. Eu sei que eu tenho que fazer. E aí eu já ouvi alguns pastores, e às vezes alguém comenta assim, não, mesmo quando você não tem vontade, vai lá e faz. Porque o importante é o poder do hábito, da disciplina. Eu acho que a nossa relação com Deus não pode ser encarada assim, né? Não é uma mera disciplina, porque aí a graça ela sai e entra a performance. Entra você com o seu poder de disciplina, de autocontrole, de capacidade. A graça ela nos esvazia e mostra pra gente, olha, como Jesus disse, felizes são os pobres de espírito, ou seja, os que olham para suas mãos e elas estão vazias. Aqueles que se consideram como miseráveis espiritualmente. Felizes são os que choram. Felizes são aqueles que olham para os seus pecados, olham para a sua vida vazia e lamenta e chora. Então, o nosso momento devocional, eu acho que ele tem que ser significativo no seguinte. É uma relação autêntica com Deus, onde eu o busco, não porque Ele precisa de mim, mas porque eu sei que eu preciso dEle. E eu integro isso em todos os momentos da minha vida. Então, na minha vida, como que eu tenho desenvolvido hoje? Hoje eu tenho perdido um tempo significativo, perdido, né? Já falei errado. Tenho ganhado um tempo com deslocamentos. Então, por exemplo, de segunda-feira, às vezes é 1 hora para eu ir até uma cidade, depois voltar. Nessa 1 hora tem sido um tempo significativo. Um tempo onde eu estou sozinho, que eu poderia muito bem dirigir, como já faço, mas um tempo que eu posso buscar a presença de Deus. Isso não significa que, nossa, então o pastor não tira tempo para devocional e fica orando em cima da moto, né? Devocional, né? Devocional dos motoboys. Prepara o sermão jogando basquete, Né? João. Não, e hora de olho aberto, por favor, hein? Pois Em cima é, da né? moto, não fecha o olho, não. Não, a gente ora de olho aberto. Mas, enfim, que pecado. Mas olhar para cada oportunidade e reconhecer a nossa dependência de Deus. Então, isso é muito mais significativo do que simplesmente eu cumprir uma tabela. Eu sou uma pessoa que eu sou muito sistemática, eu gosto das coisas assim bem certinhas. Então, muitas vezes é um desafio para mim. Eu prefiro fazer de manhã, mas há dias que o meu corpo não quer levantar, embora o espírito, né, chame e tal. Mas o corpo não vai. E aí tudo bem, eu tenho que encarar que, olha, a noite passada eu talvez fui dormir tarde, ou o dia foi puxado, e aí não é uma performance minha. É um momento onde eu tenho que olhar
para o resto do dia e pensar, cara, eu tenho que separar algum tempo para estar com Deus. Eu tenho que buscar a presença de Deus, principalmente por essa questão, né? Felizes os que choram pelos seus pecados, felizes os que são pobres de espírito. Então, tira a ideia da performance, coloca a ideia de relacionamento. Olha, eu preciso de Deus, eu sinto falta. Quando você tiver esse prisma, eu acho que o seu momento devocional vai ser muito mais significativo, porque é um sentimento de dependência, né? Sem mim nada podeis fazer. É interessante pensar na ideia de relacionamento. Eu ia dar um exemplo, mas eu perdi minha aliança, irmão. Tá em na algum cozinha lugar... lá embaixo. Tá na cozinha ali embaixo. Tá na cozinha? Tá na cozinha. Boa. Eu tava pintando uma parada, é verdade, eu fui passar thinner na mão. Souvenir patrocina a gente. Mas eu tive uma conversa essa semana, num processo de aconselhamento, e a gente estava falando sobre dinâmicas devocionais. E aí, a pessoa falou assim, nossa, mas eu tenho muita dificuldade de enxergar como o meu relacionamento com Deus, para além dos 15 minutos, pode ser visto e percebido. Eu começo sempre o dia lendo a Bíblia, orando e tal. E aí eu falei assim, olha, se você pensar no aspecto não devocional, mas relacional, você vai começar a pensar nos desdobramentos do relacionamento que você está desenvolvendo com Deus logo pela manhã. Então, a aliança que não está no meu dedo, mas que é tão importante, ela me lembra os desdobramentos de um relacionamento. Então, quando eu estou na minha vida devocional e eu saio dos 15 minutos, dos 20 minutos, talvez dá 1 hora se você for bem santo, você vai entrar em outras áreas da sua vida, não compartimentalizando elas, mas entendendo como o seu tempo com Deus, a sua relação com Deus afeta todo o restante. Por exemplo, eu estava nesse aconselhamento e eu perguntei assim, eu tenho relacionamento com a Aline, certo? A pessoa falou, tem. Eu falei, ela está aqui agora? Aí ele, não. Eu falei, ela está. Eu mostrei a aliança para ele. O fato de eu saber que é um relacionamento real, estabelece desdobramentos. O que eu falo ou deixo de falar, o que eu faço ou deixo de fazer, passa pelo filtro da aliança. Aonde eu vou, com quem eu vou, às vezes passa pelo filtro da aliança. Então eu posso, por exemplo, ir para a academia. Eu não vou, mas... eu posso ir para a academia e enxergar os desdobramentos da minha relação com Deus lá. Mesmo que não seja tão espiritual como a gente às vezes assimila. Então, como é que é significativo quando eu estou pensando nas outras áreas da minha vida e enxergando desdobramentos? A forma como eu vou falar precisa mudar. Quer comais, quer bebais, ou façais, isso é na área, né? Qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória. O Davi falou para mim assim, ó, o próximo discipulado eu só vou se a gente for correr no taquaral. Eu falei, mano, bota a pilha aí, Davi. O Du ia gostar. O Du tá correndo. Cara, eu tenho uma história com devocional que foi assim, para quem não sabe, né, eu tenho o privilégio de trabalhar junto com o pastor Wagner Correia, não sei se vocês conhecem, inclusive, oferecimento Orcus Coffee. Tá uma delícia esse meio. Eu vi lá um método de devocional e tal, eu falei, cara, hoje eu vou impressionar o pastor Wagner, velho. Vou chegar, vou falar. Falei, pastor, eu achei um jeito de fazer devocional que é assim, tipo, caneta azul é promessas de Deus, caneta vermelha é ordens de Deus e tal. Eu falei, cara, agora ele vai ficar impressionado, velho. Eu lembro que ele olhou pra mim assim, ele ficou ouvindo e tal. Aí depois ele jogou um balde de água fria em mim, que ele falou assim, Carlinhos, você tá complicando muito, velho. Simplifica isso, velho. Tá... Sabe, tipo, mano, e aí eu achei legal trazer, porque você, como, se tiver alguém aqui como eu, assistindo, que também gosta de complicar muito o devocional, às vezes, né, não precisa complicar, simplifica, fica melhor. Em defesa do Ricardo, em todo o GP o teu nome foi citado ontem. Dom da administração. Amo uma planilha, um marca-texto, um post-it, Aline também. Aí é a diferença do dom, né? É por aí. A gente faz sem peso, não é peso. Não é peso, é leve. Boa. Uma pergunta para o Ricardo. Como eu devo conciliar conflitos de agenda entre responsabilidades da igreja e compromissos pessoais ou profissionais? Como diriam os nossos colegas do Rio Grande do Sul, baguri, essa é tensa. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é quais compromissos foram assumidos.
A gente precisa lembrar algumas coisas. Por exemplo, nosso trabalho, nós assumimos um compromisso com o nosso empregador. Se nós assumimos um compromisso com o nosso empregador, faz parte do meu testemunho como cristão, dar a ele o que ele comprou de mim. Senão eu estou roubando dele. Então, esse é um primeiro processo. Eu assumi um compromisso, eu vou cumprir com o meu compromisso. Familiarmente, mesma coisa. Aí depende muito do ciclo de vida que você está, o momento que você está. Por exemplo, se você está recém-casado, é um momento de novos compromissos, de novas decisões, de novas escolhas. Mas no momento em que você está, avalie os compromissos que você pode assumir. Discuta esses compromissos com as pessoas com quem você está. E a partir dali, cumpra os seus compromissos. Então, por exemplo, quem vai se casar daqui a pouco, acabou de se casar, precisa gastar um tempo maior com o seu cônjuge. Como que você vai fazer isso se você sozinho tem um trabalho individual na comunidade? De repente é hora de traçar um novo compromisso, tanto com o seu cônjuge quanto com a comunidade. Dizer, por exemplo, olha, eu quero continuar trabalhando na comunidade desde que eu possa fazer isso junto com meu marido, com a minha esposa. Para que a gente possa aprofundar nosso relacionamento, para que a gente possa desenvolver a nossa maturidade conjugal, desenvolver a nossa conjugalidade. De repente você é solteiro, está vivendo na casa dos teus pais, cuidado, você está debaixo da autoridade deles. Então veja os compromissos que você está fazendo com os seus pais. Então, eu creio que esse processo ele parte por avalie os compromissos que você já fez e os cumpra. Se você já assumiu compromissos demais, renegocie, avalie, analise. De repente, o teu emprego está pedindo de você mais do que você está disposto a entregar. Discute, analise, mude, eventualmente. Se você quer ter um outro compromisso com a comunidade e que, eventualmente, o teu trabalho não está permitindo, discuta alternativas. Mas, como cristãos, a primeira coisa, nós precisamos cumprir com as nossas palavras e com os nossos compromissos. Nas nossas casas, nos nossos trabalhos, na nossa comunidade. Se essas três coisas, já assumir compromissos demais e não consigo arcar com eles e ainda liberar o tempo para o descanso, para o lazer, para o estudo e para as outras coisas, repense, priorize, tome decisões, não espere que com o tempo vai melhorar, tome decisões e ajuste os seus compromissos. Faz sentido? Faz muito sentido e eu acrescentaria o compromisso máximo, né, na relação com Deus. Sim. Todos os nossos compromissos sendo reorganizados à luz do comprometimento com Deus e na aliança que Ele estabeleceu com a gente, né? Tem uma coisa que a gente fala muito lá em casa, que é cada escolha é uma renúncia. O que a gente quer dizer com isso? Que para cada vez que eu disse sim para uma coisa, eu estou dizendo não para 500 outras. Então eu preciso escolher muito bem os meus sims. Eu preciso escolher muito bem os compromissos que eu estou fazendo. Porque esse compromisso está me privando de uma série de outros. Então, mas se eu fiz, eu vou honrá-lo. A menos que eu vá lá e rediscuta esse compromisso. Então, priorização, compromissos e sermos testemunhas onde quer que a gente esteja, convergindo as nossas vidas para o reino de Deus. Pergunta para o Tiago. Como saber se o ser está antecedendo de verdade o fazer? Como perceber se as coisas se inverteram? Massa. E quando eu vi essa pergunta, eu lembrei de todos os treinamentos de voluntário. Porque a gente fala isso com muita frequência no treinamento de voluntários. Aqui na Multi, nós estamos lutando para desenvolver uma cultura em que ser igreja antecede fazer tarefas no meio da igreja. E em nome de Jesus. E a gente sempre coloca um complemento. Ser antecede fazer, mas fazer é uma consequência de quem nós somos. E tem uma frase do apóstolo Paulo, que ela é um tanto quanto provocativa. Eu até separei o texto para ler nas palavras dele e não nas minhas. Quem quiser abrir 1 Coríntios 15, versículo 10. Olha que interessante, essa frase aqui do apóstolo Paulo, essa convicção que ele tem tudo a ver com essa questão de ser antes de fazer, mas fazer como consequência de ser.
1 Coríntios 15, versículo 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ó que louco. Entender a intersecção de dois conceitos, identidade e graça, ajuda a gente a passar o filtro e a peneira na nossa vida para ver se em algum momento a gente perdeu de vista aquilo que deveríamos ser, em detrimento daquilo que nós fazemos. O apóstolo Paulo, ele não usa a expressão graça só para salvação. Ele usa também para capacitação. E capacitação é uma medida diferente para cada pessoa. A gente está nessa jornada nos grupos pequenos falando dos dons. E como está sendo legal reconhecer os dons no meio do grupo pequeno, e as pessoas falando, esse aqui eu não tenho. Essa capacidade natural eu não tenho. Eu até tenho que desenvolver uma certa medida dela, à medida que eu amadureço, mas eu não tenho. Eu enxergo isso, por exemplo, na Pamela. Essa experiência é muito legal. Por quê? Primeiro, para garantir que o ser antecede fazer, primeiro eu preciso ter consciência de quem eu sou. Quem eu sou? Quem é o Tiago? Qual é a personalidade do Tiago? Qual é a medida de resiliência do Tiago? Quais são os dons do Tiago? Como é que está a relação do Tiago com Deus? Tudo isso está dentro do aspecto da identidade. Quando eu entendo quem eu sou, eu tenho como mensurar se o que eu estou fazendo está ferindo quem eu deveria ser ou quem eu sou e a minha relação com Deus. Então, toda vez que aquilo que eu faço não é feito por graça, por capacitação, está ferindo a minha relação com a minha esposa, talvez com a igreja, com os meus amigos, com os meus pais, a gente tem um problema. E quando eu penso nisso, eu gosto de olhar no aspecto prático. Essa medida, essa análise, ela é diferente para cada um de nós. Então é muito fácil que a gente olhe talvez para alguém na igreja que está fazendo muitas coisas, e a gente pense que tem alguma coisa errada. Talvez não. Se estiver sendo feito debaixo de graça e capacitação, debaixo daquilo que Deus está conduzindo essa pessoa a fazer, e isso não fere a identidade dela e a relação dela com Deus, se a gente corta isso, a gente sabota o prazer e o privilégio da pessoa no reino, naquilo que Deus comissionou ela para fazer. A vida do apóstolo Paulo foi extremamente difícil. E ele falou assim, eu fiz mais que todos, mas eu fiz porque Deus me chamou para fazer. Eu sofri porque Deus me disse lá no início, quando Ele me chamou, que eu iria sofrer, e eu abracei o sofrimento. Então essa consciência de quem a gente é, ajuda a gente a definir melhor até onde a gente vai, o que a gente faz e o que a gente deixa de fazer. Graça no aspecto da capacitação. É uma frase que às vezes incomoda. Eu fiz mais que todos. Mas eu fiz mais que todos porque Deus me chamou. E a gente precisa discernir, Deus me chamou para quê? Quais são os meus dons? Porque, vamos pegar o exemplo da reforma do prédio. A gente falou muito da PAN no grupo pequeno. A PAN é, nossa gente, vamos trocar esse piso aqui, tá quase. Colocamos as 3 fileiras do piso, faltam as 2 rampas. E a gente vê nela uma predisposição do dom do serviço e da ajuda. Ela experimenta prazer em ajudar, em servir. E qual que é o nosso papel na comunidade quando a gente perceber que talvez o dom do serviço dela está levando ela para um ambiente não saudável? É cuidar dela. E é por isso que a gente precisa de relacionamentos autênticos, de relacionamentos profundos, para que pessoas possam colocar a mão no nosso ombro e dizer, olha, talvez tenha um ponto de atenção para você considerar. Talvez aqui você não esteja se movendo por graça. Talvez você está cruzando um horizonte não saudável. Mas entender quem eu sou e para que Deus me capacitou, ajuda muito a gente a estabelecer um diagnóstico, sabe? Eu acho que essa frase está muito bem feita, né? O ser antecede o fazer, porque o antecede, ele tem essa visão de ordem cronológica, mas também tem uma visão de prioridade, aquilo que a gente considera como fundamental. Se a gente for olhar para Atos e para as cartas de Paulo, principalmente, a gente vê a motivação de que os discípulos de Jesus, aquelas pessoas que queriam de fato ser discípulos de Jesus, andassem talvez por 4 pontos: santificação, comunhão,
serviço e generosidade. São 4 pontos que têm que ser, de alguma forma, intencionais na vida de quem quer ser discípulo de Jesus vivendo na comunidade. Em determinados momentos não dá para fazer esses 4. Em determinados momentos, porque de repente eu estou precisando focar na minha santidade, porque eu estou com um problema de relacionamento com a comunidade, não consigo estar na comunidade, de repente o serviço precisa dar um passo para trás. Para que, mesmo que dinamicamente, não seja alguma coisa, eu já sou, agora vou fazer. Esse é um processo dinâmico. Como é que eu estou hoje? Será que eu consigo servir no processo de santificação e de comunhão que eu estou tendo nesse momento? Será que é hora de eu dar um passo para trás e eventualmente focar um pouco mais e ter pessoas do meu lado que possam me discipular, que possam me acompanhar? E aí vem uma parte muito importante do que a gente acredita como igreja, que é, nós temos pessoas com quem falar, nós temos pessoas com quem discutir, conversar e sermos pastoreados. Todos nós precisamos ser pastoreados. Então, já aconteceu na comunidade, da gente chegar para um irmão e dizer: meu irmão, dá um passo para trás, dá um passo para trás. Você já fez muita coisa, agora você precisa focar na tua santidade, você precisa focar no teu processo de comunhão com a comunidade, que são basicamente o ser do cristão. Antes de você servir e eventualmente ter uma vida mais generosa, dá um passo para trás. Vamos conversar melhor, seja pastoreado. O tempo que você talvez, se o teu tempo está restrito, você não consegue, ou você serve ou você é pastoreado, escolha ser pastoreado. Ou se realmente de uma forma intencional e muito séria você diz: ou eu vou varrer a porta da igreja, ou eu vou ser pastoreado, escolha ser pastoreado. Agora, o objetivo da caminhada cristã é atingir os 4. É sermos cristãos integrais. Então esse passo para trás é para que daqui a pouco eu possa dar 2 para frente. Eu possa caminhar de uma forma mais integral, para que a gente possa seguir o processo de santificação, comunhão, serviço e generosidade, que é mais ou menos a ênfase. A sabedoria bíblica, ela pinta para a gente um retrato em paralelo com a ilustração da árvore, né? O cristão é aquela árvore que dá fruto no tempo certo. Em alguns momentos precisa ter poda, em alguns momentos precisa ser regado, mas o fruto precisa vir. Então, talvez a maneira de avaliar isso é: eu preciso frutificar, mas se eu tiver com um problema na raiz, o fruto vai ser comprometido. Então, tenho que cuidar da raiz para voltar a frutificar. Mas são exceções, períodos, estações que a gente tem que mensurar para ver se os frutos estão vindo. Sempre com o objetivo de chegar lá. Os frutos precisam vir. Com as escolhas para chegar lá. E se você for olhar o processo de discipulado de Jesus com os 12, ele consistiu nessa base. Ou seja, primeiro ele chama 12 para estar com ele, para depois esses 12 serem enviados por ele. Então, até a própria ideia de discípulo é aquele aprendiz, é aquele que está debaixo. E muitas vezes naquela cultura, era geralmente o discípulo que escolhia o seu mestre. Então era geralmente a pessoa, o aprendiz, que olhava para alguém de referência e falava: viu, quero caminhar com você. E Jesus vem da forma inversa, ele vem e escolhe 12. E aí, na medida que ele escolhe, em Mateus isso fica bem evidente, há um momento que ele envia esses 12. E aí ali a palavra é apóstolo, ou seja, eles são enviados. Então assim, Jesus primeiro chama para estar com ele e depois para fazer algo por ele. Mas a gente nunca pode inverter essa ordem. Sim. E aí uma música recente que foi mencionada até aqui na nossa celebração, né? A história de Maria e de Marta é bem isso. A Maria escolheu a boa parte, por quê? Porque ela entendeu que entre fazer e ser, é melhor estar aos pés de Jesus. Então, se você tiver que escolher um e não outro, esteja aos pés de Jesus, que no tempo certo você frutificará em serviço. Mas às vezes a gente quer tanto fazer as coisas para Deus, e Deus olha e fala: mas eu não preciso de nada disso, eu não preciso do que você faz, eu preciso que você esteja ligado comigo, né? Então, é algo que a gente precisa ter muita coragem para chegar no momento da vida e reconhecer isso, né? Eu acho que na jornada pastoral, eu já tive momentos assim que eu tive que olhar para determinadas coisas e dizer assim: não vou fazer, não dá mais para mim, porque eu já estou numa performance, eu já estou fazendo, mas eu não sei se eu estou sendo. Eu preciso revisitar o secreto, revisitar o meu tempo com Deus e ver se de fato tudo aquilo que está sendo produzido é fruto
daquilo que a graça de Deus, que o Tiago comentou, né, quer fazer através de mim, ou é fruto simplesmente da minha força, da minha capacidade, do que eu posso fazer, né? Então é um desafio mesmo isso aí. Posso acrescentar uma coisa antes da gente ir para a próxima? Talvez um ponto de alerta para quem está nesse momento de discernir se precisa ser pastoreado ou servir, é pensar como é que está o teu coração. Porque em alguns momentos nosso coração está ferido e ele precisa ser cuidado. Em outros, o nosso coração está dividido. E aí é o pulo do gato. Porque se o nosso coração está dividido, os conflitos e as tensões na nossa agenda que talvez estejam impossibilitando a gente de servir, de fazer, de ser igreja, talvez tenham relação com idolatria. Tem áreas da nossa vida que estão desbalanceadas porque nós estamos colocando coisas, pessoas, circunstâncias, projetos no lugar de Deus e da igreja. Então, cuidado com o coração dividido. Jesus chegou para o jovem rico e falou, vem e me segue. E aí, ele falou assim, vende tudo que você tem. Porque o jovem rico falou, eu já tenho uma vida equilibrada, eu já leio a Bíblia, eu já vou na igreja, mas tem uma área da sua vida que está desbalanceada, seu amor ao dinheiro. Vende tudo e vem. Ele fala, desse jeito não, Jesus, porque ele estava com o coração dividido. Então esse é um aspecto de alerta para a gente, porque às vezes é uma tentação sacrificar a igreja e o serviço, não por causa da ferida, mas por causa da descompensação e dos desequilíbrios que são gerados por causa da idolatria na nossa vida. Desculpa, mas para fazer mais uma aqui, lembrar da Ananias e Safira, né? Sim. Às vezes digo, eu não vou dar porque eu não tenho como, mas na verdade tem como, você só priorizou mal a tua vida. Você está bem, mas você está dizendo que não tem como só como uma desculpa para não fazer. Aí a gente tem que lembrar muito do que aconteceu com a Ananias e Safira. É o lance da autenticidade, né? É isso aí. Pergunta para o João. O que fazer quando não sinto o desejo ou a motivação de servir? Se Deus conhece meu coração e sabe dessa realidade, seria melhor dar um tempo ou continuar servindo mesmo assim? A gente está quase, inclusive, né? Nas perguntas, a gente está quase chegando no final, galera. Bora! Bora. Eu acho que parte da resposta é o que já foi desenvolvido. Então, essa avaliação do ser e do fazer e como essa relação está, ela é importante. Porque nós não somos máquinas, né? A gente não reproduz e faz. E via de regra, alguém que está fazendo muito pela igreja e deixando o seu tanque se esvaziar, em alguma hora esse carro vai bater, entendeu? Vai faltar combustível. Então, eu não defendo a ideia de que, olha, faça, custe o que custar. Não. Se você tem visto que, poxa, tem uma ausência de motivação, você não sabe se o seu coração está no lugar correto, você tem questionamentos contra o serviço, deixar de fazer em nada vai manchar o seu testemunho. É como foi falado, é um passo para trás para depois você conseguir dar 2 para frente, quem sabe. Então, o serviço é sempre um privilégio para aquele que se identifica com Jesus. Então, na medida em que você encara dessa forma, faça, se doe e com certeza você vai crescer muito com isso. Mas se em algum momento faltar motivação, houver dúvidas, talvez seria bom você procurar o seu líder de área, você conversar sobre ele, dividir, exercer essa autenticidade, falar, olha, meu coração não está muito legal nisso, eu tenho tido dificuldades naquilo. E na medida em que você divide essa carga, você tem a oportunidade de ser pastoreado e de ser conduzido. E aí há uma análise mais clara de que, olha, eu acho que você deixar de fazer isso agora não vai ser o melhor, ou não, é melhor você deixar. Contando um caso aqui, né? Uma vez conversando com uma... fofoca. Ó, fofoca. Fofoca gospel. Uma vez conversando com uma adolescente da igreja, ela tinha um cargo de liderança e nesse cargo de liderança ela tinha algumas responsabilidades junto com um outro colegiado lá, né, um grupo de líderes. E ela chegou até mim e veio pedir desligamento do cargo porque ela não sentia que a vida dela estava de acordo com os pré-requisitos de caráter, e era uma questão de uma tentação, uma luta que ela estava tendo contra um pecado específico, e ela veio dizer assim, olha, eu não estou apta para servir, eu estou lutando contra esse pecado, então eu acho melhor eu não continuar líder. Aí eu olhei para aquela situação e falei assim, tá, a sua atitude é muito sensata, só que se eu acatar o que você está me dizendo, eu tenho a sensação de que você está entregando o seu cargo só para atender os seus desejos e as suas paixões da carne. Ou seja,
Para você é um peso ser líder e você sabe disso. Então você só está entregando para você fazer o que você quer. E eu acho que não é por aí. Eu estou dizendo o seguinte: você vir como líder, confessar um pecado, dizer que você está lutando e que você não quer viver assim, é o que eu espero de todos os líderes da igreja. Então, não é você tirar o cargo. Aí eu falei para ela: agora, é claro, esse pecado é sério, a gente precisa tratar isso. Então, chamei minha esposa, colocamos ela num processo de aconselhamento, acompanhamento, mas a nossa visão não é de, você não quer mais, então vem. Não, vamos restaurar você. Porque se você está confessando, eu falei, se fosse um pecado descoberto, é uma coisa. Agora você está confessando a tentação. Você está dizendo assim, João, eu tenho paixões aqui, coisas, e eu sei que isso não combina com liderança. O que eu faço? Aí não é hora de deixar o serviço, aí é a hora de intensificar o pastoreio, intensificar o cuidado e ajudar essa pessoa. Resultado, essa pessoa venceu esse pecado, hoje é líder, serve e está caminhando com Jesus. Então, eu acho que tem também uma questão de que depende do caso, né? Tem pessoas que às vezes a melhor coisa, tira ela de jogo, preserva o testemunho, preserva a integridade, mas tem pessoas que tirar é meio que dar uma chancela, né? Vai lá então, faça o que você quiser. Então a gente tem que mensurar isso aí. Você usou uma palavra muito importante, que é a palavra motivação. E aproveitar aqui para dar uma palavra para os líderes de ministérios. Conheça os seus liderados. Cada pessoa possui um motivador diferente. Cada pessoa possui alguma coisa que o leva a servir que é diferente do outro. Esse fator motivador precisa ser reconhecido por você para que você entenda se você pode responder a esse fator motivador e ter uma conversa mais clara com essa pessoa. Vamos dar um exemplo. Pessoal do som lá. Tá dando um pouquinho de microfonia aqui, inclusive. De boa. É só o líder do ministério. O ponto é o seguinte. Imagina que eu, olhando para o time, eu perceba que existe uma pessoa ali que é extremamente motivada pela possibilidade de cantar. Ela tem o talento, ela tem a motivação, ela realmente quer. E eu falo, não, você está aqui sentada cuidando do som aqui no fundo, ninguém consegue nem ver quem está lá no fundo. A motivação dessa pessoa, se não for tratada, vai fazer com que daqui a pouco ela diga, não quero mais servir. Significa que ela não pode mais servir lá? Não, não é isso. Mas significa que você precisa ter uma conversa honesta com essa pessoa, dizendo, talvez eu não consiga atingir, dar a você aquilo que você precisa. Mas que tal você continuar servindo, enquanto a gente conversa com os outros líderes e identifica uma outra oportunidade para você? Ou de repente você percebe uma pessoa que tem uma visão muito mais para fora do que para dentro. E de repente você fala, que tal você trabalhar na parte da mixagem do som para a internet, ao invés da mixagem do som para o PA? Você vai estar servindo as pessoas lá de fora. E de repente você consegue, com pequenos ajustes na sua equipe, ser mais efetivo em tornar a pessoa motivada. Para isso, a gente precisa de conversas francas, conversas honestas, conversas transparentes e não simplesmente cansei, vou sair, vou fazer outra coisa. Tenham conversas honestas com seus líderes, com seus liderados, para que os fatores motivacionais de cada um, que são diferentes dos outros, possam ser analisados e levados em consideração. A gente conversou bastante nos últimos 15 dias sobre motivação, né? A gente tem se encontrado e tem sido muito legal. E às vezes, para quem está aqui e é mais rato de igreja, está sempre na igreja, pode ouvir isso e falar, não, mas a nossa motivação é Jesus. Sim, sim, mas ao entorno dessa motivação fundamental existem várias outras motivações. Inclusive existem motivações equivocadas. Tem muita gente motivada para servir, mas que a gente tem que falar, segura um pouco. Então, entender as motivações e não só a ausência delas é muito importante para a gente estabelecer os caminhos. E às vezes, nesse processo de autenticidade, transparência, dizer, olha, eu estou vendo que a tua motivação está equivocada. Vamos trabalhar nela? Eu estou vendo que esse teu processo não vai te levar a um lugar legal. Vamos conversar sobre isso? E assumir uma posição de pastoreio. É um desafio para os líderes da comunidade, de além de serem chefes, não serem chefes, mas serem de fato líderes, pastores,
pessoas que realmente colaboram para o desenvolvimento. E tem uma outra realidade também, que é da pessoa que espera o sentir, né? Eu vejo que isso é um problema na igreja hoje. Porque tem de servir, tem também aquelas pessoas de ouvir, tipo, eu fui no culto hoje e não senti nada. Tipo, como se o culto fosse para essa pessoa. Porque eu não tenho vontade. Mas enfim, tem que tomar cuidado também. Que quando a gente entende o nosso foco, o nosso objetivo, fica muito mais fácil. Porque aí você não fica refém do sentir, entendeu? Que é um perigo, né? Massa. Bom, uma pergunta para os três. E são as últimas 3 perguntas agora, beleza? Últimas 3 perguntas. O que dizer para amigos e familiares não cristãos que enxergam a igreja e o voluntariado como algo que limita minha disponibilidade aos finais de semana? Posso começar? Pode. É verdade. Limita. Isso mesmo. Limita mesmo. Cada escolha uma renúncia. Eu acho que a primeira coisa é absolutamente tranquilo. Dizer, gente, é verdade. As minhas escolhas de estar na comunidade limitam as minhas disponibilidades para outras coisas. Porém, tem sempre um porém na história. A gente precisa entender qual é o nosso papel naquela família, naquele momento. E fazer com que as nossas escolhas sirvam como motivador para que essas pessoas da nossa família pensem na hipótese: será que eu também não quero isso para a minha vida? Ao invés de dizer, gente, ser crente é chato demais. As duas coisas podem acontecer, de eu chegar para minha família e dizer, é verdade, as minhas escolhas cristãs limitam a minha disponibilidade no fim de semana. Isso pode gerar, não quero saber desse negócio de ser crente, ou pode gerar, será que também não tem alguma coisa boa nisso que eu possa fazer parte? Essa é a primeira questão. A segunda que eu queria dizer é, se você vive na casa dos seus pais, se você está debaixo da casa deles, não se esqueça, ou não também, mas tem um peso maior dessa questão, que você ainda deve honrar aos seus pais. Então, se de alguma forma os seus pais, você é um jovem adolescente, e seus pais dizem, olha, você está passando muito tempo na igreja, explique. Você prefere que eu esteja em outro lugar ou não? Mas explique as suas motivações. E se mesmo assim a tua família disser, vamos mudar esse processo, honre seu pai e sua mãe. Honre seu pai e sua mãe. Não abandone Jesus, mas honre seu pai e sua mãe. Mas é um fato verdade, é isso mesmo. A gente já no ministério com adolescentes e jovens, eu ia falar já exatamente tivemos isso. O grande desafio com as novas gerações. Muitos casos assim, porque às vezes o adolescente chega e aí para o pai e a mãe entender que agora, em algumas igrejas, né, você tem um sábado à noite comprometido, domingo de manhã comprometido, domingo à noite comprometido, aí na quarta-feira inventa um ministério lá para você também, é muita coisa. Tem e aí igrejas muito ativistas, né? Exato, então a gente já teve esses casos assim, da pessoa chegar e dizer, João, eu até quero, mas olha, minha família está num pé de guerra lá, porque eles não entendem, eles não são cristãos. Então esse acolhimento do que o Ricardo falou de, olha, se submeta, é o maior testemunho, né? O texto não fala exatamente isso, mas quando tem a questão do jugo desigual de uma mulher que tem um marido e que não é convertido, a ideia que Pedro traz ali é que ela deve ganhar o marido em silêncio, né? Ou seja, se submetendo, não confrontando diretamente. Eu acho que dá para a gente aplicar isso para esse caso dos filhos também, que muitas vezes tem pais que não compreendem os seus compromissos, as suas prioridades. Então, se submeta, lembre-se que você tem um testemunho a zelar, mas eu nunca me esqueço de uma passagem onde Jesus está lá com seus familiares, né, e a galera querendo a atenção de Jesus por ser família, e Jesus falando assim, minha família é quem faz a vontade de Deus. Sim. Não é insensibilidade também, mas Jesus tinha muito bem claro que a sua relação com o Pai, ela é muito maior do que a relação com qualquer outra pessoa. Sim. Então, eu acho que também vale esse adendo, né? Você tem que se submeter, você tem que entender os processos e talvez numa oportunidade de conversar com os seus pais, conversar com aqueles que estão sobre você, mas nunca se esquecer que a sua filiação com Deus, ela é muito maior do que qualquer outra coisa. Então você também tem um Deus a quem honrar, um Deus a quem prestar contas, então conciliar essas coisas é importante. Para a gente ficar dinâmico, eu quero contar uma história rápida. Um rapaz que meu pai evangelizou na época que ele era jovem, eles trabalhavam numa loja em Juiz de Fora, chamava Toulon, e meu pai chamou esse rapaz
não era da igreja, a família dele não era da igreja. Para passar antes do trabalho na casa deles, eles comeriam pão de queijo, meu pai ia falar de Jesus para ele junto com a minha mãe lá, tal. E isso aconteceu várias vezes. E de repente, esse rapaz entregou a vida para Jesus. Só que a família dele olhou para esse movimento e falou: pera lá, aqui em casa a gente não gosta de crente. Você está virando crente. Temos um problema. E ele viveu uma crise intensa por anos. E o mais curioso é que quanto mais ele viveu essa crise, tentou honrar os pais, Deus inflamou ainda mais o coração dele e ele reconheceu a identidade dele como missionário. Aí, não só crente, agora é o crente missionário que vai largar o emprego, se preparar antropologicamente, missionalmente para ir para uma tribo. Como é que você faz? E num momento específico, ele teve que estabelecer uma honra que envolvia uma desobediência legítima. E ao obedecer a Deus e não se render necessariamente à cosmovisão da família dele, anos adiante, o fruto foi a conversão de toda a família. Então, nós somos chamados para honrar os pais, dentro da dinâmica que o Ricardo colocou e que o João complementou. E a única exceção nesse processo de honra é quando aquilo que Deus está nos pedindo para ser e fazer está em contraposição àquilo que outra força ou influência na nossa vida está exigindo. Massa? Ô pastor, eu também não posso deixar de comentar. Continuem orando pelos seus amigos e familiares não cristãos. Exatamente. Porque eu tenho um testemunho sentado aqui, ó, na primeira fileira ali. Eu lembro que o Góis, quando não era crente, eu falava, mano, não vai dar pra ir no rolê porque eu vou pra igreja. Eu lembro que o Góis falava, nossa, mano, que miado, velho. E, cara, hoje vocês não sabem o quanto eu fico feliz de chegar aqui na Multi e ver o carro do Góis e da Maiara estacionado aí na frente. Então, não desistam dos seus amigos e familiares não cristãos. Uma pergunta para o Tiago. Levando em conta que a saúde mental e problemas com emoções têm sido cada vez mais discutidos e experimentados, como diferenciar um problema emocional, psicológico, de um problema espiritual? Pecado. Vou ser bem dinâmico por causa do tempo. Eu separei Salmo 42:11. O salmista diz assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que eu estou tão perturbado? Espere em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Só que começa com um porquê. Quando a gente fala sobre casos clínicos, cara, é muito complexo, porque não dá para separar as nossas emoções de tudo que a gente vive e experimenta. Então eu colocaria uma busca pelo porquê. Usar a sabedoria bíblica aqui, no Salmo, como um caminho. E buscar o porquê, às vezes, vai envolver um pastor. Às vezes, buscar o porquê vai envolver um psicólogo. Às vezes, encontrar o porquê vai envolver um psiquiatra. Ou todo mundo junto, para resolver os B.O. Então, comece pelo porquê. Eu gosto muito de dois homens. Cito muito Charles Spurgeon nos nossos sermões, nas nossas séries. Charles Spurgeon, ele desenvolveu um quadro de depressão profunda. Não sei se você conhece Charles Spurgeon, um pregador na Europa que fez coisas extraordinárias para Deus. E num momento em que o ministério dele cresceu muito, surgiram opositores, críticos, e num determinado evento, esse movimento de crítica começou a levantar alguns boatos de um incêndio. E começou uma correria, milhares de pessoas no evento, muita gente mesmo. E o resultado foi fatalidade. As pessoas foram pisando umas nas outras para tentar fugir de um incêndio que não existia. E Charles Spurgeon, segundo a biografia dele, entra em depressão porque ele se responsabiliza por isso, ele fica traumatizado. E olha só, há uma depressão que é fruto de um acontecimento e que não necessariamente tem uma relação com falta de fé, com pecado. Aconteceu, uma experiência marcou ele, traumatizou ele. Agora, tem um outro homem que ele era médico e teólogo, Martin Lloyd-Jones. E ele foi um dos primeiros teólogos a separar a depressão dessa classificação de pecado. Ele falou, não, tem quadro de depressão que não tem nada a ver com falta de fé, com pecado. São quadros clínicos, precisam ser tratados. E a gente tem que olhar para o ser humano de maneira holística, como a gente está desenvolvendo toda a nossa conversa até aqui.
Mas quando a gente olha para a sabedoria bíblica, eu separei um outro salmo, Salmo 32, que diz assim: enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemi o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou, como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor qualquer rebeldia, porque Ele me perdoa. Alguns quadros depressivos podem ser um resultado de pecados, de corações divididos. Então a gente precisa ter muito cuidado na classificação e na busca pelo porquê. A gente precisa entender: o pastor não é psicólogo. Talvez o psicólogo vai ser necessário. O pastor não é psiquiatra. E a gente precisa da ferramenta para que a pessoa consiga discernir qual o motivo da frustração, da tristeza profunda da alma dela, né? Então, está respondido. Organize suas emoções. Merch, ok? Adquira lá. Para saber mais daquilo que o Thiago respondeu, ó, certo? Beleza? Última pergunta? Último. Essa aqui com certeza foi alguém que assistiu divertidamente no cinema. Inclusive, galera, quem não assistiu vai assistir. Possivelmente você vai dar uma choradinha, né, Ronald? A gente deu uma choradinha no filme. Mas faz parte. A Bíblia nos dá algum conselho sobre como gerenciar nossas emoções? Bom, em primeiro lugar, seria legal a gente ter psicólogos conosco aqui. Não somos psicólogos. Para trabalhar disso, acho que temos essa oportunidade, quem sabe no próximo Mood Talks. Mas essa frase, ela dá a entender que as emoções são más por natureza. E as emoções não são más por natureza. As emoções são boas por natureza. Foi Deus quem as colocou em nós. Foi Deus quem nos criou seres emocionais que choram divertidamente, que riem, que se alegram, que se entristecem, que ficam bravos, que sentem nojo, todos e os novos agora que têm ansiedade e tudo mais. Tudo isso foi posto por Deus em nossas vidas visando o nosso bem, visando que nós fôssemos quem nós somos. Então, primeira coisa, as emoções não são más. A gente não precisa lutar contra elas. A gente não precisa excluí-las da nossa vida. A gente precisa abraçá-las e entender que elas nos tornam quem nós somos. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é, em alguns momentos, essa emoção pode gerar uma patologia. E se ela gera uma patologia, ela precisa ser tratada como tal. E aí, como o Thiago falou, muitas vezes uma equipe multidisciplinar de psicólogo, psiquiatra, pastor, amigos e tudo mais pode ser necessário para nos ajudar no momento em que uma emoção de repente se torna uma patologia. Mas eu acho que a principal questão aqui é: emoções são boas, emoções fazem bem, elas são nossas amigas, são elas quem nos tornam quem nós somos, e foi o próprio Deus quem as colocou em nós. Posso compartilhar a experiência da gente assistindo divertidamente? É difícil às vezes assistir filme sendo pastor. E foi engraçado porque a Aline também teve a mesma experiência. A gente amou o filme. Cara, que filme legal, que filme divertido. Mas quanto mais o enredo ia se desenvolvendo, a gente estava conversando com o outro: quando é que o Espírito Santo entra? Para colocar ordem na casa. E a pergunta é: a Bíblia nos dá algum conselho sobre como gerenciar nossas emoções? Se relacionando com Deus. Filipenses diz: entreguem a Deus toda a ansiedade. Filipenses diz: alegrem-se no Senhor. E as nossas emoções são boas. E a gente precisa aprender a entregar, inclusive aquelas mais difíceis. A gente precisa exercer a autenticidade, colocar tudo aos pés de Jesus para que a gente possa encontrar ordem no nosso mundo interior. Então a primeira coisa é se relacionando com Deus, orando. Mas o Espírito Santo trabalha de uma maneira muito interessante. A gente está na série Somente pelo Espírito. Ele é aquele que nos ensina, ele é aquele que nos lembra aquilo que nós aprendemos. A gente precisa de leitura bíblica, porque os nossos sentimentos são reais, mas nem sempre eles estão certos. E a gente precisa substituir algumas das nossas convicções, que estão alicerçadas só em sentimentos, por convicções bíblicas. Elas não vão mudar a forma como a gente se sente, mas talvez mude a maneira como a gente lida com o que nós sentimos e experimentamos. Então a gente ficou experimentando vários personagens lá no Divertidamente. E se fosse um foguinho entrando? Né?
um foguinho santo espalhando lá o terror e arrumando tudo. E eu acho que é isso, a gente precisa se relacionar com Deus e tratar o Espírito Santo como um fator real na equação. Porque se a gente mensura só as emoções como aquilo que nos controlam, os frutos do Espírito não vão se manifestar. Mas? E aí dentro do que foi discutido, a gente tem essa parte então que as emoções foram dadas por Deus, são um presente de Deus e refletem quem Deus é, né? O Espírito Santo se entristece, Deus é amor. Então você tem uma série de questões relacionadas a isso, mas isso não está dissociado da realidade de queda. Então é por isso que muitas vezes as nossas respostas emocionais, elas são pecaminosas, porque em algum momento a ira não é uma ira santa que produz a justiça de Deus, mas é uma ira pecaminosa, é uma ira vingativa. E aí a palavra de Deus coloca o Espírito Santo como esse termômetro na vida do cristão, para que ele tenha uma resposta positiva em relação às suas emoções. Você não vai anulá-las, você não vai excluí-las, mas as emoções são redimidas. Então a gente precisa trabalhar dentro dessa perspectiva também, que todas as respostas emocionais que temos e sentimos, elas precisam ser redimidas por Cristo. E a pessoa que não tem Cristo, dificilmente ela vai conseguir ter um controle, um gerenciamento, que é o que a pergunta está dizendo. Porque ela é levada pelas emoções, né? Ela não canaliza, e aí de repente quando vê, transborda, né? Então a gente precisa canalizar. A emoção tem um começo, tem um meio e tem um destino. A gente precisa ter essa inteligência dentro desse ponto. E o domínio próprio ajuda a gente a não pecar no estágio final da emoção. Irai-vos, mas não pequeis. Massa? Divertidamente, ainda está nos cinemas, você pode ir com a sua família. E no Cinemark, final... patrocina a gente. Muito bom, gente. As perguntas estão cada vez melhores. A gente está tentando aperfeiçoar cada vez mais a dinâmica. O tempo hoje voou. Mas a gente vai aperfeiçoar a dinâmica e a gente crê que Deus vai usar isso grandemente. Que massa. Muito obrigado a cada pergunta que vocês enviaram, viu? Um forte aplauso. A gente vai se despedindo por aqui do pessoal da internet. E saiba, venha nos visitar. As portas da Multi estão abertas para que você possa viver e compartilhar a sua fé, não só online, mas presencialmente com a gente. Massa? É isso aí.